Sejam muito bem-vindos, pessoal. Irei responder neste vídeo: creatina faz mal, retém líquido, engorda, cai cabelo, meu vô pode usar, criança pode usar, só funciona em homem. Várias dessas questões que são levantadas relacionadas à creatina, eu vou responder neste vídeo aqui para vocês. São 12 perguntas, vou mostrar aqui na tela para vocês daqui a pouquinho, as 12 perguntas que iremos responder. Quero me apresentar, meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, certo? E aqui na Ação Endorfina, para quem não conhece, é uma plataforma em que eu costumo publicar, inclusive este vídeo vai lá para a plataforma. A grande diferença é que na plataforma eu consigo disponibilizar para vocês, por exemplo, um PDF com um resumo do que foi falado aqui nesse vídeo, e também, geralmente, eu coloco alguns insights, ou seja, um checklist de coisas que você pode ou não fazer para você conseguir aplicar na prática os conceitos que eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Aqui um pouquinho do meu currículo. Tenho minhas pós-graduações, obesidade e emagrecimento no Albert Einstein, nutrologia, estou fazendo neurociência da performance também, medicina esportiva e por aí vai, tá? O artigo que nós vamos utilizar como base é esse aqui que eu estou apresentando para vocês no slide, tá? Com 11 dos principais autores relacionados ao estudo da creatina, tá bom? Então esse artigo é bem legal, de 2021, publicado no Journal of International Society of Sports Nutrition, um dos principais jornais de nutrição esportiva do planeta, tá? Então, perguntas que serão respondidas. A creatina leva à retenção de líquidos? A creatina é um esteroide anabolizante? Causa danos renais? Causa queda de cabelo? Pode dar cãibra e desidratação? É prejudicial para crianças e adolescentes? Creatina aumenta a massa gorda, ou seja, engorda. Creatina é benéfica para idosos? É só para quem faz musculação que deve usar a creatina? É eficaz para homens ou para mulheres também? Porque tem esse mito também, né? Eu não sabia desse mito, na verdade, para ser bem sincero, mas eu descobri no artigo que isso é muito relevante. O pessoal se pergunta sobre isso. E sobre a creatina monoidratada, que é a clássica, que é a que vende na maioria das lojas de suplementos. Existe alguma versão melhor, mais potente, mais absorvível, com um efeito melhor? Eu vou responder tudo isso aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Pessoal, só para orientar, eu estou gravando o celular, tá? Para que o áudio fique melhor, o vídeo fique melhor. Só que daí a imagem fica muito pequena. Então eu estou com o computador aqui embaixo, por isso que eu fico dando umas olhadas aqui embaixo para conseguir ler qual slide eu estou para conseguir conversar com vocês adequadamente, tá? Então eu escolhi esse artigo aqui justamente pelos dados que estão aqui. Tem mais de 500 estudos relacionados sobre a creatina. Os principais autores que foram selecionados, que são os caras que mais estudam sobre creatina, que responderam esse artigo. Então, eu estou trazendo aqui o que eu tenho de prática clínica, mas trazendo evidência também, porque eu sei que é importante. Não é só achismo, né? Danilo, você tirou da sua cabeça, é sua opinião, não é opinião, tá? Isso aqui é artigo, é ciência. É assim que eu costumo trabalhar, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Creatina leva à retenção de líquidos? Então, nos primeiros dias de uso, pode acontecer um pequeno acúmulo de líquido, mas que depois, ao longo do tempo, a gente vê que acaba se tornando irrelevante, né? Mas sim, sempre lembrando, né, que essa retenção ela vai acontecer sempre dentro do músculo. Então, pensa que não vai juntar líquido na banha, na barriga, no braço, seja lá onde for, na bunda. Não vai, tá? Sempre vai ser usada dentro da musculatura, porque a função da creatina é justamente dentro do músculo. E quando ela entra no músculo, ela tem uma bomba, né, uma maneira de entrar, que ela depende de sódio, né? Usa uma porta de entrada que depende de sódio, que é sal, e o sódio também puxa água para dentro, né, para entrar. Então entra sódio, entra creatina e entra um pouquinho de água. E aí, por conta desse conceito, o pessoal começou a achar que isso retia líquido nas pessoas, né? Então, eu tomei creatina, subi na balança, meu Deus, ganhei meio quilo. Mas não era de gordura, porque assim, o medo de todo mundo que está usando a balança e já entra o conceito de ganho de peso é tomar alguma coisa, subir na balança e ver mais pesado. Só que se você segurar, por exemplo, pegar aqui, se você subir na balança segurando uma garrafa de 500 ml de água, a balança vai ficar 500 gramas mais pesada, vocês não concordam? Então é por conta disso, tá? Porque a água, quando você tem uma resposta de retenção hídrica, é dentro do músculo, tá? Então não é em nenhum outro lugar. Então 4
Estudos de 4 a 10 semanas não mostraram aumento de água total, nem na parte extracelular, perdão. Então, a parte externa, né? Em outras palavras, é igual eu estava mencionando aqui para vocês. Então, o próprio autor coloca aqui, em resumo, embora existam algumas evidências que sugerem que a suplementação de creatina aumenta a retenção hídrica, principalmente devido ao aumento de volume intracelular dentro do músculo, como eu mencionei para vocês, a curto prazo, existem vários outros estudos que sugerem que ela não altera a água corporal total, tá? Nem intra nem extra, inclusive, em relação à massa muscular em períodos mais longos. Como resultado, a suplementação de creatina pode não levar à retenção hídrica. Então, não tenham medo por conta disso, tá? Creatina é um esteroide anabolizante? Não, creatina não é um esteroide anabolizante, tá? Então ela não tem nada a ver com testosterona, não tem nada a ver com o hormônio. O mecanismo de ação dela é totalmente diferente. Ela vai agir na molécula de ATP, então a molécula energética não tem nada a ver com sinalização celular de hipertrofia, tá? Para a creatina fazer efeito, você vai ter que treinar. Então, em resumo, a creatina tem uma estrutura química completamente diferente e ela não é um esteroide anabolizante, tá? Então ela está, ó, eles até colocam aqui, ó, que legal, ela está mais próxima da nutrição do que da farmácia. Então, creatina vai muito bem-vinda, tá? Creatina pode causar problemas aos rins? Não, tá, pessoal? Creatina não pode causar problemas aos rins. Existe uma confusão de um estudo lá de 1988, se eu não me engano, um indivíduo que tinha glomerulonefrite, e ele estava tratando e tudo mais, e houve o uso da creatina e houve uma piora da função renal, porque calcularam baseado no dado da creatinina, né, que é um metabólito da própria creatina. E ela aumenta, se você usar creatina, a sua creatinina tende, não é que vai, tende a aumentar na corrente sanguínea, então se você dosar no seu sangue no exame laboratorial, vai ter um aumento de creatinina. Isso não necessariamente se reflete a um dano ou disfunção renal, tá bom? Então, em pessoas saudáveis, nenhum estudo mostrou prejuízo renal com o uso adequado de 3 a 5 gramas por dia, tá? Aí fala aqui sobre o caso isolado, né, que a gente tinha mencionado. E deixa eu até descer aqui um pouquinho. Beleza. Então, e já falei aqui da creatinina também, tá? Tem mais de 20 anos de estudo de creatina, gente. Não tem nenhum estudo que fale sobre essa questão de danos renais em pessoas saudáveis, tá? Então, isso na época foi um tremendo engano. Creatina causa queda de cabelo, tá? Teve também um artigo de jogadores de rugby em 2006. E aí, o que aconteceu? Nesse artigo, eles descobriram que um hormônio que se chama DHT, que é a dihidrotestosterona, tinha sido elevada nesse estudo, com o uso da creatina. Então, eles pegaram os grupos lá, separaram e viram que o grupo que usou creatina aumentou DHT. DHT é quem vai lá no folículo e começa a agir no folículo capilar, para quem tem predisposição genética para isso, e aí o folículo tende a cair. E aí bateu o desespero, falou, putz, será que a creatina aumenta a DHT? Mas não, tá? Então, essa ideia veio de um único estudo que mostrou esse aumento de DHT. E não foi replicado, ninguém conseguiu. Porque geralmente os estudos, pessoal, para ser um estudo legal, você precisa fazer um estudo, encontrar alguma coisa e falar, pessoal, façam o mesmo teste e ver se vocês também encontram a mesma coisa que eu encontrei. E aí as pessoas vão testando. Então eles falam aqui que não foi replicado esse estudo até hoje, né? E nenhum estudo mostrou queda de cabelo clínica. E, lógico, daí entra aquele debate, né? Porque assim, a creatina pode levar um pouquinho a testosterona, será que foi por conta disso? Pelo trabalho, pelos trabalhos e pelo próprio artigo, a gente vê que praticamente irrelevância relacionada a aumento de testosterona, uso de creatina. Então, você não vai aumentar a sua testosterona usando a creatina. O que acontece é que, se você melhorar a sua composição corporal, se você melhorar os seus músculos, se você melhorar seu estilo de vida, existe sim uma tendência de aumento de testosterona. Consequentemente, o aumento da testosterona, existe uma enzima, que é a 5-alfa, que ela converte testosterona em DHT, que é esse hormônio que a gente está falando. Então, poderia ter um mecanismo pensando em aumento de DHT? Até poderia. Mas, assim, então, isso a gente chama de plausibilidade biológica, né? Faz sentido, do ponto de vista de ciência? Até faria. Mas a conversão é tão pequena que
a gente vê que é irrelevante. Então, na parte clínica, quando a gente estuda a creatina, uso de creatina cai cabelo? Não. Teve outros casos também relacionados a creatinas contaminadas, tá? Então, substâncias que estavam dentro do pote de creatina ali, que não era creatina, e caiu, acabou causando queda de cabelo em alguns pacientes. Mas, quando nós estamos falando de ciência, não temos nenhum respaldo científico para dizer que os seus cabelos irão cair com os da creatina, tá? Então, na verdade, é o contrário. Usem creatina, treinem, melhorem a massa muscular de vocês, que vocês vão tender a melhorar todos os aspectos de saúde, inclusive estéticos, tá? Consequentemente, os estéticos. Em resumo, o atual conjunto de evidências não indica que a suplementação de creatina aumenta a testosterona total, testosterona livre, DHT ou causa perda de cabelo ou calvície, tá? Creatina causa cãibra ou desidratação? Geralmente é o contrário, tá? Então, quem usa creatina geralmente tem menos cãibras e desidratação. Pode estar aí, inclusive, um uso clínico, tá? De repente você vai correr ou fazer uma prova num lugar muito quente, em que geralmente os atletas ou as pessoas sentem cãibras por conta de desidratação, pode ser um uso aí interessante. Então, não validam a noção de que a suplementação de creatina causa desidratação ou cãibra muscular, tá? Crianças e adolescentes podem usar? Podem, pessoal. Então, estudos em adolescentes e crianças, inclusive com doenças neuromusculares, aquela doença, tanto esclerose múltipla, pediátrica ou distrofia musculares. Meu Deus, foi quase um trava-língua, né? Então, distrofia muscular, que é a redução ali da musculatura nessas crianças por várias questões que podem estar acontecendo. Se utilizou creatina com segurança neste público. Então, entende-se que a creatina, inclusive pelo FDA, né, que é a Anvisa americana, é classificado como um suplemento reconhecido como seguro, tá? Então, crianças e adolescentes podem usar, mas aqui vai a minha recomendação como médico: não pegue creatina e comece a dar para o seu filho indiscriminadamente, tá? Passe no pediatra, passe num especialista e veja se para ele vai fazer sentido ou não fazer uso de creatina. Lembrando que a creatina, ela também pode ser obtida através do consumo de carne vermelha, por exemplo, tá? Então, existem outras fontes de se obter creatina, não necessariamente você precisa suplementar, que vai ter uma grande vantagem específica, mas se existir indicação, você pode estar utilizando. Se o profissional indicou que seu filho ou sua filha use creatina, é uma criança ou um adolescente, você pode estar tendo tranquilidade com este uso, porque o profissional fez um raciocínio em cima disso e viu que vai ter alguma função essa pessoa estar usando a creatina, tá? Então, em resumo, com base em evidências limitadas, a suplementação de creatina parece segura e potencialmente benéfica para crianças e adolescentes. Então, não é amplamente estudado, mas, como nós mencionamos, existe segurança. Eu não suplementaria por conta, jamais. Mas, se existir uma indicação, se o filho for um atleta, por exemplo, use com segurança e acompanhamento, tá? Creatina engorda ou aumenta a gordura? Essa aqui é clássica, pessoal. O pessoal morre de medo de usar creatina porque acha que está engordando, pelo que eu falei lá no começo da questão da balança, né? O pessoal começa a usar creatina, vê a balança aumentando, logo infere que, eu estou ganhando peso, estou ganhando gordura, né? Para as pessoas que querem emagrecer, é isso, é sempre a balança. E na verdade não, tá? O que pode acontecer é que o seu músculo retém um pouquinho mais de líquido e naturalmente ele vai pesar mais na balança. Mas, proporcionalmente falando, você não está ganhando gordura e muito pelo contrário, né? Algumas meta-análises mostram até leve redução da gordura a partir do momento que você usa a creatina e treina, tá? Então, a creatina, existe uma tendência da creatina até te ajudar na redução de gordura. Então, resumo, a suplementação de creatina não aumenta a massa gorda em diversas populações, tá? Precisa fazer saturação? Pessoal, só para vocês entenderem, antigamente se falava muito sobre essa saturação, que era você pegar ali 3 a 5 gramas por dia de creatina, dividido em 3 a 4 vezes, ou seja, 20 gramas por dia, tomar ali por uma semana. Tá? Por quê? Porque você, teoricamente, iria aumentar mais rápido o volume de creatina. Para quem não sabe, a suplementação de creatina, ela não funciona de maneira aguda, ou seja, você não toma ela e já tem um efeito. Você precisa tomar ela cronicamente ao longo do tempo para que ela tenha um efeito de aumento de performance, de massa muscular, enfim.
Ou seja, é como se você tivesse um tanque de gasolina e você tivesse que preencher esse tanque de gasolina com creatina. O uso contínuo dela. Só que existe a forma de você suplementar uma dose maior, que é essa saturação, e você enche esse tanque mais rápido, tá? Mas você precisa fazer isso? Não necessariamente, tá? Então, ó, em resumo, evidências acumuladas indicam que você não precisa sobrecarregar a creatina, tá? A suplementação de creatina nas doses mencionadas, de 3 a 5 gramas, geralmente são eficazes, tá? Para você conseguir atingir níveis ótimos de creatina. O único público que pode se beneficiar dessa saturação, por exemplo, são atletas que de repente não estavam usando creatina, esqueceu de usar creatina e viu sua competição é muito próxima, daqui uma semana, 2 semanas, aí você pode fazer a saturação, tá? Para você conseguir atingir níveis ótimos mais rápidos, mas não vai ser 2, 3 semanas que vão fazer a diferença para quem está fazendo uso crônico. Por que eu estou falando 2, 3 semanas? Tem um estudo bem interessante que eles fizeram. Um grupo fez saturação, o outro grupo tomou normalmente para ver o quanto tempo cada um levava para atingir os níveis máximos, né, de creatina. Então, quem fez a saturação atingiu mais ou menos em uma semana. Quem não fez saturação levou de 3 a 4 semanas, uso contínuo, sem perder uma dose, para chegar no mesmo contexto. Então, a gente sabe que em 3 semanas, 2, 3 semanas, você não vai virar o Arnold, né, por conta de massa muscular. Então, de maneira geral, a gente pode usar creatina diariamente em doses normais aí, que já vai fazer o efeito que nós esperaríamos, tá? É útil para idosos? Sim, pessoal, é útil para idosos também, tá? Então, o vô, a avó, o pai, a mãe, dependendo aí da idade que você tenha, ou você mesmo, né? Você pode estar utilizando sim creatina, se você tem mais de 60, 65 anos, porque as evidências mostram que existe um aumento da força, um aumento da densidade óssea, tá? Então, do ponto de vista até de força, existem até outros trabalhos falando de proteção cognitiva e tudo mais. Aqui a gente está falando da parte de massa muscular. Então, ajuda na prevenção de sarcopenia. Para quem não sabe, sarcopenia é a redução drástica da massa muscular, muito comum em idosos, que é justamente o que acaba debilitando essa população, né? Do ponto de vista de autonomia, do ponto de vista de saúde, o que acaba causando quedas, que é uma das principais causas de morte, de mortalidade em idosos. Então, conseguir tratar isso adequadamente é muito importante. Então, ajuda sim os idosos, tá? Então, em resumo, há um crescente corpo de evidências mostrando que a suplementação de creatina, especialmente quando combinada com exercícios, proporciona benefícios musculoesqueléticos e desempenho em adultos mais velhos. Ou seja, se você quer esses benefícios, você vai usar a creatina, mas você também vai treinar, tá? Porque os maiores benefícios da creatina nesse aspecto aqui que está sendo mencionado é justamente associado a treinos resistidos, treinos de força, faça força, tá? Treino funcional, musculação, crossfit, para quem já está acostumado, tudo isso vale, tá, pessoal? Funciona só para treino de força, ou seja, pessoal do endurance, será que ajuda? Então, não precisa ser só para o pessoal da musculação, tá? Porque ele ajuda na recuperação muscular, ajuda na redução de lesões, que mais? Melhora no desempenho de corrida, futebol. A gente tem também, e até suporte ao sistema nervoso central. Então, a creatina é amplamente estudada em vários outros aspectos, então você não precisa pensar só no uso, na utilização para ganho de força, tá? Então, sim, você pode ter utilizações mesmo em outras modalidades esportivas. Uma modalidade que a gente tem uma certa ressalva é a natação, porque você precisa flutuar, quanto mais você flutuar, melhor. Se você tiver muita massa muscular, isso pode prejudicar, porque a massa muscular ela é mais densa que a água, ela tende a afundar. Então, um indivíduo muito, extremamente musculoso pode não ter uma vantagem aí, e quando a gente está falando de altíssima performance, talvez milésimos de segundo possam fazer diferença. Então fica aí uma indagação, né? Tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Eu, particularmente, na dúvida, não usaria creatina ali, dependendo da prova, né? Se é uma prova mais explosiva, talvez sim, mas uma prova, de repente, de 200, 400 metros, não sei se eu usaria creatina, tá, pessoal? Eu acho que iria avaliar caso a caso o meu atleta. Essa é a verdade. Então, resumo, uma variedade de eventos esportivos, não apenas atividades de resistência, que podem se beneficiar da suplementação de creatina. Mito, tá, pessoal? Esse negócio de usar só para academia é mito.
Só funciona em homens? Mito também, tá? Esse mito surgiu porque em alguns estudos eles descobriram que mulheres tinham já naturalmente uma quantidade de creatina maior dentro dos músculos. Então, falou, pô, se elas têm maior, será que por conta disso, se eu suplementar, não vai fazer diferença? Mas na verdade, sim, teve diferença, tá? Então, funciona não só na parte de força, mas na composição corporal propriamente dito, né? Saúde óssea, parte de humor, tá? Tem alguns pequenos estudos na parte de gravidez, mas são pré-clínicos, tá? Então, assim, não se usa creatina de praxe também na gravidez, tá? O que a ciência nos mostra é que aparentemente não tem nenhum problema também usar na gravidez, mas sempre quem vai fazer essa indicação é o seu obstetra. Não use nenhum suplemento, nenhum remédio na gravidez sem orientação médica, tá, pessoal? A gravidez é um momento ali em que é muito delicado o consumo de vários nutrientes, ou podem prejudicar, ou nós não sabemos objetivamente se vai prejudicar. Então, sempre com acompanhamento. Mas, de maneira geral, nós vemos que a creatina, inclusive, pode ajudar em alguns aspectos, tá? Principalmente naquelas grávidas que não estão conseguindo fazer uma dieta adequada, porque passam mal e tudo mais. Mas funciona em mulheres, e mulheres saudáveis também, mesmo fora da gravidez, vai muito bem, tá? E outras formas são melhores que a monoidratada? Não, não são, pessoal. Tá? Então a monoidratada é a mais estudada, a mais segura, a mais estável, é a que vende em todas as lojas de suplemento. E é mito essa história de se você usar líquida sublingual, se você usar vai ser melhor, num shake pronto que eles fazem. Isso aí geralmente é marketing, tá? Então use a creatina monoidratada clássica de marcas confiáveis que você garanta que tem creatina ali dentro, que você já está muito bem cerceado do ponto de vista de suplementação de creatina. Então é isso, pessoal. Respondemos as 12 perguntas que nós trouxemos aqui. E venho convidá-los, caso você tenha gostado desse vídeo, já curte aqui, já começa a me seguir. Estou começando a criar conteúdo aqui para vocês, tá? Sempre baseado em ciência. No meu Instagram eu posto meu dia a dia ali também, meus stories, sempre tem conteúdo ali direcionado para vocês. E tem a plataforma da Nação Endorfina, como eu mencionei lá no começo, tá? A plataforma onde eu vou postando vídeos, eu posto às vezes algumas planilhas, eu estou recomeçando essa plataforma agora, postando com mais consistência. Geralmente as postagens serão semanais com vídeos como esses que vocês estão assistindo, mas com acesso a PDFs, a materiais mais específicos para que você consiga colocar em prática. Tudo que a gente vem conversando aqui não fique só em uma informação solta para você, para que você consiga realmente fazer da endorfina o seu estilo de vida, porque a endorfina é liberada durante o exercício e eu sou o maior defensor do exercício físico para todas as pessoas, tá? Então, mais informações na bio. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. E deixem sugestões aqui nos comentários, de repente vocês querem algum tema específico. Mandem também para mim no direct, aqui nos comentários, que eu vou tentar fazer um a um as respostas, tudo que for relacionado ao mundo do emagrecimento, hipertrofia, nutrição esportiva, nutrologia, medicina esportiva, estaremos lá, tá certo, pessoal? Um grande abraço.